Quem é você? Eu sou Valmir Gomes, Valmir Sarati Gomes. Nasci em Porto Alegre no dia 24 de março de 1941, ano da maior enchente que já teve na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Hoje é uma sexta-feira, do dia 26 de fevereiro de 2016. Fui convidado pelo Luiz Renato Ribas e tenho aqui a assistência da Stefanes para dar um depoimento sobre a minha carreira, de um modo geral, e algumas pinceladas da minha vida. Como eu vinha dizendo a vocês, eu nasci em Porto Alegre, sou filho de Ademar Gomes e de Vivina Sarati Gomes, depois Vivina Gladys Boeira, e tenho irmãos, o Valdir Gomes, mais conhecido como Mazarope, e a Arita Gomes de Lima, a Janete e a Margarete. E passei a minha infância num subúrbio de Porto Alegre, num bairro chamado Passo da Areia, que, confesso para vocês, tem domingos, e eu não sei por que domingo, que eu tenho uma saudade imensa de Porto Alegre e do bairro onde eu passei parte da minha infância. Aqueles que estão me dando o carinho da audiência agora e que moram longe da sua terra natal, certamente vão entender isto. De vez em quando, a gente tem saudade da terra em que nasceu. E eu não sou diferente de vocês. Aí lá, estudei, primeiro em colégio público, depois no São João Batista de La Salle. O meu pai era jogador de futebol conhecido na cidade, famoso. E isto me enveredou pelo caminho do esporte. E eu acabei jogando no Esporte Clube São José e posteriormente primeiro no Grêmio Esportivo Renner. Naquele tempo, eu estou falando da década de 50, nós tínhamos infantil e juvenil, depois aspirante e profissional. Então eu fui juvenil do Renner, depois fui juvenil do Esporte Clube São José, time onde o meu pai foi capitão por 9 anos. Ele capitaneava, entre outros, o N. Andrade, que um dia foi o treinador que deu o título de campeão brasileiro ao Curitiba Futebol Clube. Então, parte da minha permanência em Porto Alegre, minha terra natal, eu passei entre o trabalho, trabalhei alguns anos na companhia SKF do Brasil Rolamentos, e foi por causa disso que eu vim para Curitiba. E joguei futebol há algum tempo. Joguei no Grêmio Esportivo Veronese, no Esporte Clube São José, e joguei também no Grêmio Esportivo Renner. E tenho saudades de algumas coisas que aconteceram nessa fase. Eu não posso me esquecer de duas coisas ainda em relação à infância. Os amigos da Vila Sese, aqueles amigos que eu acabei fazendo, né, por ter crescido junto. Um deles, o Luiz Carlos Batista de Lima, que depois se tornou meu cunhado, o Gildo, o Cláudio, o Edson, o Benito. Então, tanta tesoura, tanta gente boa, sabe? Que eu convivi durante a minha infância. Isso foi um detalhe. A minha infância na Vila Sese foi a melhor possível. E a Vila Sese, para minha família, foi extraordinária. E eu volto no tempo só um pouquinho para explicar para vocês o porquê que foi extraordinária. Naquele tempo, na cidade de Porto Alegre, as famílias pobres, como a minha, elas moravam em casa de parede meia. O que é isso, para você entender? Uma casa grande era alugada para 3 famílias e dividiam em peças, e cada família ocupava um determinado número de peças. E assim eu passei a minha infância. Me lembro que numa das casas nós tínhamos uma peça grande e uma peça menor.
essa peça grande servia de quarto para o meu pai, quarto para nós, e a peça menor era cozinha e sala. E o banheiro era feito fora da casa para todos os que moravam naquela moradia. Então isso é uma coisa que me marcou, a Vila Sésamo me marcou, porque quando meu pai saiu, ele era jogador do Grêmio e foi para o São José, o São José deu ao meu pai uma condição melhor. Nós fomos morar numa casa dentro do campo do São José. E aí, por obra do governo federal naquela ocasião, isso é década de 50, muito provavelmente teria sido um projeto do Getúlio Vargas, né? Eles fizeram vilas de casas populares para os industriários, para os comerciários, enfim, para todos aqueles que eram ligados a algum sindicato. O meu pai era do SESI, Serviço Social da Indústria. E aí nós saímos dessa casa dentro do campo do São José e fomos morar numa vila bem próximo, chamada Vila do SESI, hoje é Vila Maria Goretti. E ali, pela primeira vez, nós tínhamos uma casa com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, tá? Então foi um adianto, foi um crescimento que a minha família e todos aqueles que foram beneficiados com isto, tiveram. E era uma vila com 220 casas e a gente fez amizade com todo mundo. Me lembro um que até agora é meu compadre, meu amigo do peito, o Homero Hasbel, que ainda há pouco, eu dizendo o nome das pessoas que eu convivi na vila, acabei esquecendo dele, mas vem a lembrança de vez em quando. Então isso foi uma parte da minha infância. Depois nós tivemos um problema familiar, o meu pai se separou da minha mãe e nós ficamos sozinhos em casa. Eu, a minha mãe e os meus irmãos. Aí a minha mãe foi uma heroína extraordinária, e aí eu comecei a receber umas bênçãos divinas. Bênçãos essas que eu recebo até hoje. E eu explico por quê para vocês. De repente eu trabalhava numa sapataria e uma pessoa veio, a minha mãe é uma médium espírita, até hoje, ela tem 93 anos, nesta data que eu estou falando hoje, que é 26 de fevereiro de 2016, porque eu não sei o dia que você vai ver isto, né? E ela fazia muito benefício, como faz até hoje para as pessoas. Uma conselheira extraordinária, uma pessoa que tem um dom magnífico e que nunca cobrou um tostão de ninguém para ajudar o ser humano. E ela recebeu uma pessoa na nossa casa e essa pessoa perguntou se ela tinha filhos que tinham uma vaga numa empresa sueca, que naquele tempo se chamava empresa estrangeira. E eu fui fazer o teste, passei, e essa empresa me deu os suecos nem sabem o que eles me ajudaram na vida, porque eu passei a ganhar, eu era menor e ganhava um salário de maior, ganhava 13º, eu estou falando da década de 50, ganhava 14º e ganhava todo o uniforme. Isto para nós era uma maravilha. Então, nós pudemos nos reerguer aos poucos novamente. A minha irmã foi trabalhar, o meu irmão foi trabalhar, isso na tenra idade, 12, 13 anos, e aí nós arrumamos a nossa vida novamente. E o meu pai seguiu o caminho dele, teve alguns problemas pessoais, mas depois também, com a graça de Deus, ele se encaminhou e faleceu numa situação muito boa, economicamente e emocionalmente. Aí voltando, ainda eu nesta empresa SKF, eu tinha uns 2 gerentes. Um deles veio fazer uma empresa aqui. Um outro detalhe ainda que eu não posso esquecer, de Porto Alegre. Eu não queria servir por nada desse mundo, porque eu não queria perder o salário que eu tinha na SKF, e que era muito benéfico para a minha família. Mas acabei servindo o Exército, no 18RI. E lá eu fiz amigos extraordinários, o Garcia, o Marcos, o Valdir, que depois faleceu, posteriormente faleceu, o Rossi. Olha, tantos e tantos amigos que eu tive no 18RI, que tenho saudade deles. Aí recebi um convite
o meu gerente da SKF veio botar uma empresa em Curitiba e eu recebi um convite para vir trabalhar aqui. E a minha mãe, sábia como sempre, disse, olha, vai que pode ser a oportunidade da tua vida. E eu vim para cá. E nesse período a minha mãe arrumou um companheiro, seu Honorival Francisco Boeira, seu Coringa, que foi um verdadeiro pai para nós todos e que foi uma pessoa iluminada e que só fez o bem para todos aqueles que estavam ao seu redor sempre. Então, vim para Curitiba. Chegando aqui, eu fui dirigir uma empresa de rolamentos. Eu sou pioneiro nessa cidade, no ramo de rolamentos. Porque naquele tempo, eu estou falando em 62, isto aqui era um frio danado que você não imagina. Não tinha luz. O Ney Braga, que foi um mentor da Copel, ele não foi o fundador, mas ele que iniciou a fundação da Copel. Todas as empresas, todo o povo pagava um percentual na nota fiscal de empréstimo para a Copel, para ser o que é a Copel hoje. E depois eles retornaram esse dinheiro com juros e correções monetárias. Mas como o brasileiro não guarda nota e tal, eu acho que mais da metade disso não foi devolvido, está lá na Copel, né? Mas a Copel, ela deu um salto de qualidade na cidade, porque, para vocês terem uma ideia, em 62 eu morava na José Loureiro. E na José Loureiro, no centro da cidade, não tinha luz a partir das 10 horas da noite. Então, sem querer fazer propaganda ou apologia a ninguém, mas o Ney Braga, sob o comando, sob o governo dele, é que aconteceram algumas mudanças, como depois, futuramente, eu vou falar dos governos municipais. Estou falando agora do governo estadual. E aí, com a vinda da Copel, com luz e tal, eu vim morar aqui, inauguramos essa empresa de rolamento, foi um sucesso extraordinário. Eu trabalhei lá, fiquei 1 ano e meio, 2 anos, depois houve uma quebra de contrato, porque eles me pagavam um salário mais uma comissão. E eles imaginavam que o que eu vendia por mês, eu iria vender só daqui 5, 6 anos. Mas o sucesso foi tão grande que nós, em 6 meses, vendíamos o que estava estabelecido para vender em 2, 3 anos. Isso me deu condição financeira muito boa. E claro que um funcionário ganhando o que eu ganhava mais que o diretor da empresa. Então eles quiseram quebrar o contrato, não me dando a comissão, eu não aceitei. Não sei se fiz bem ou mal, né? Mas na ocasião não aceitei e saí da empresa. Aí fui trabalhar, tive vários empregos, né? Logo que eu saí, eu fui ser vendedor. O que para mim não era problema nenhum, vendedor de rolamentos, porque o que eu sempre fiz na minha vida inteira foi vender. Hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa ativa, Publicidade e Promoções, que eu vendo publicidade. Mas voltando ao passado, eu saí dessa empresa, trabalhei um pouco, algum tempo vendendo rolamentos, até que o destino sempre está do meu lado e sempre a meu favor. Eu fui fazer um documento no Instituto de Identificação na Rua Comendador Araújo. E eu cheguei lá, fiquei surpreso com o número de pessoas que tinha na Comendador Araújo para fazer carteira de identidade. Era o único posto que fazia carteira de identidade em todo o estado do Paraná. Um atraso do tamanho desse estado. Mas era assim que funcionavam as coisas. Então, como tinha muita gente que se dirigia para esse mesmo local, eu imaginei, tinha um foto só, eu imaginei que podia se botar mais um foto ali, que seria um sucesso financeiro. E foi o que eu fiz. Batalhei, consegui um ponto perto do Instituto de Identificação, e lá fiquei alguns anos, e com um ganho muito grande. E levei para esse local 2 amigos meus como sócios, o Homero Hasbo e o Eni Barcelos Maia. Eni Barcelos Maia faleceu no ano passado, em 2015, e o Homero mora na praia, é advogado e tem
a sua banca aqui no litoral paranaense. E ali nós ficamos alguns anos, com um relativo sucesso financeiro. Depois o Instituto de Identificação, ele começou a abrir vários pontos e diminuiu o movimento. Mas mesmo assim eu continuei com fotografia mais um tempo e abri a sociedade com eles, e eles continuaram também. Até que o Homero se formou advogado, foi cuidar da parte dele, o Eni continuou, e um tempo depois, já sem o mesmo ganho de antes, o Eni acabou fechando esse negócio. Então eu estava trabalhando com rolamentos, depois passei para fotografia, e de repente, um dia, quando eu estou ainda na venda de rolamento, porque mesmo quando eu estava com fotografia, eu não deixei de vender rolamentos. Aí um dia eu sou surpreendido com uma visita de um amigo meu, de um conhecido meu, que eu tinha conhecido ele porque era vizinho dele, o Munir Khaluf, que foi diretor do Curitiba, diretor de vários clubes, uma pessoa com um prestígio na cidade extraordinário. E por intermédio do Munir Khaluf eu conheci o Nestor Batista, que é uma amizade que eu tenho e prezo até hoje, o Mosquito, o Aramis Tissot, enfim, uma opção de gente. E o Carneiro Neto, que daqui a um pouco eu vou falar sobre o Carneiro. E o Munir me convidou para ser supervisor do Pinheiros, porque ele estava no Pinheiros, apesar de ser coxa branca, ele estava trabalhando para o Pinheiros. E eu fui. E lá eu fiz um trabalho que eu acho que foi reconhecido pelo então presidente Ayrton Coelho de Queiroz, pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande pela maneira como ele me tratou. Lamentavelmente faleceu muito cedo, mas foi uma pessoa que tem uma folha de serviço prestada ao esporte e ao Pinheiro muito grande. E 2 anos depois, eu saí do Esporte Clube Pinheiro, 2 anos e meio, e fui convidado, quando eu tinha uma pequena lanchonete na José Loureiro, para fazer uma pequena ponta num Atletiba, numa equipe do Carneiro Neto, esse extraordinário narrador de futebol da década de 60, 70, 80. E fui lá, fiz a ponta, fiz alguns comentários e fui embora para casa. E para minha surpresa, dias depois, o Josias Lacour disse que o Carneiro queria falar comigo para me convidar para trabalhar na equipe dele. Eu achei que eu não estava preparado para isso e agradeci o convite. Mas dias depois o próprio Carneiro foi me convidar, e aí eu comecei uma carreira que estou até hoje, por volta de 30 e poucos anos, e que eu devo, nessa carreira, eu aprendi muito. Eu tive, por exemplo, um período em que os comentaristas da Rádio Cidade, a Rádio Cidade era uma rádio AM na década de 60, 70, que era um sucesso na cidade de Curitiba. E o Carneiro tinha uma equipe e o Lombardi Júnior tinha uma outra na clube. Então essas duas equipes se digladiavam para ver quem era a melhor, a que mais era ouvida no Ibope. Na verdade, as duas eram muito ouvidas. A equipe do Carneiro tinha mais audiência no Atlético e a equipe do Lombardi mais no Curitiba. Mas independente disso, as duas equipes faziam um trabalho altamente profissional. O Carneiro me convidou, e para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu entrei num estúdio para fazer um debate, estavam lá nada mais, nada menos do que Vinícius Coelho, que foi um ícone da crônica, Augusto Mafuz, que até a data desse depoimento é um brilhante colunista da Tribuna e é um amigo pessoal meu, o Vinícius já falecido. Estavam lá o Nestor Batista, que hoje é membro do Tribunal de Contas, já foi inclusive presidente, e certamente já foi entrevistado aqui, né? Estavam lá o Edson Luiz,
que era um dos grandes repórteres e depois se tornou comentarista, e hoje é comentarista da RPC. Então era um ninho de cobra. O que menos experiência tinha, já tinha feito até a Copa do Mundo. E esse pessoal me ensinou muito no início da carreira, ouvindo eles, vendo a maneira como eles trabalhavam. Então, mais uma vez, os homens lá de cima me ajudaram. Me encaminharam para uma equipe que tinha um líder, que era o Carneiro Neto, que era um verdadeiro professor. E o Carneiro me dizia que muito do que ele me cobrava era para o meu bem, para o futuro. E ele tinha razão. Porque dizia o Carneiro Neto que ele foi muito cobrado no início pelo Gilberto Fontoura, que é considerado um dos maiores diretores de rádio de todos os tempos da cidade de Curitiba. Então, o Gilberto ensinou o Carneiro e o Carneiro me ensinou. E o Carneiro, como tinha muita qualidade, muita competência, entendia de rádio, era muito duro, mas era muito leal, muito direito. Isso para mim foi fundamental. E 2 anos depois, se tanto, eu era um dos principais comentaristas da Rádio Cidade. E isso me encheu de orgulho. E eu comecei a pegar gosto pelo rádio. Porque tem uma coisa no rádio que é importante que você saiba. O rádio não dá ao radialista o dinheiro que você pensa que ele ganha. O que o rádio dá é amizade. E o rádio é um condutor de amizade. O rádio é uma ponte entre você e o seu ouvinte. E se você tratar bem o ouvinte, sendo leal com ele, e sendo leal consigo mesmo, e sabendo respeitar o ouvinte, você acaba criando, mesmo sem conhecê-lo, um vínculo de amizade. E isso aconteceu comigo durante todo esse período que eu estou no rádio. Eu sei que ninguém tem audiência absoluta e ninguém agrada a todos, mas eu tenho um carinho pelo meu ouvinte, porque o meu ouvinte tem carinho por mim. E mesmo ele discordando de mim, e quando ele discorda ele me ensina muito, sabe? O carinho continua. Eu faço 10 comentários. 8 eu agradei um determinado ouvinte, 2 eu não agradei. Mas se nesses 2 que eu não agradei, chega a mim o porquê que eu não agradei, ele está me ensinando. Diz o Dom Helder Câmara, esse pastor de almas que o Brasil teve, principalmente naquela época triste da Revolução. O Dom Helder Câmara era um bispo católico, mas ele era ecumênico, porque ele ajudava todo mundo. E esse homem, certa vez, disse que quando você diverge de mim com sabedoria, você me ensina. E quando o meu ouvinte diverge de mim com sabedoria, ele está me ensinando. E eu agradeço isso. E quando o meu amigo diverge de mim com sabedoria, ele está me ensinando. E eu agradeço por isto. Então assim eu fui sedimentando o meu caminho no rádio. Trabalhei com o Carneiro na Rádio Cidade, depois nós fomos inaugurar a Rádio CBN, no esporte da CBN, sucesso absoluto. Tive 3 convites para ir para a Rádio Clube do Lombardi Júnior e não fui, pela amizade com o Carneiro, não pelo dinheiro, pela amizade que eu tinha com o Carneiro. E não me arrependo, porque o Lombardi tinha o seu público, era extraordinário no que fazia, mas eu tinha muito mais afinidade com o Carneiro Neto do que com o Lombardi, justamente por não ter trabalhado com ele e ter trabalhado com o Carneiro. Apesar de eu ser vizinho do Lombardi e ter muitas e muitas conversas com ele, muitos uísques que eu tomei com o Lombardi, conversando sobre o futebol, sobre o rádio, sobre a vida. Era uma pessoa extraordinária. E foi embora, quem sabe antes do tempo, fruto de um desastre.
Mas voltando à equipe do Carneiro, nós fomos para a Rádio Clube, aliás, para a Rádio CBN, como eu estava dizendo, e lá na Rádio CBN eu pude conhecer outras pessoas e levamos outras pessoas também. Aí eu trabalhei com Fernando Gomes, que eu já trabalhava na televisão, eu vou contar da televisão. Eu trabalhei com o Barcimo Sicupira, eu trabalhei com o Edgar Felipe, trabalhei com o Josias e o Foguetinho, que me ajudaram a vida inteira. E trabalhei com tanta gente boa, com Ulisses Costa, que agora faz um sucesso tremendo na Rádio Bandeirantes e na TV Bandeirantes. O Aloar Ribeiro, não, ele já tinha saído do rádio, só trabalhava na Gazeta. Mas o Alfredo Ribeiro, uma pessoa que eu prezo muito, que estimo muito, foi um grande narrador, anda por aí, mas não quer mais narrar. O Jair Júnior, outro grande narrador. O Jair Júnior e o Alfredo Ribeiro são daqueles narradores que enchem o rádio. Você escutando eles, você parece que está no campo. E essas duas figuras estão fora do rádio, que eu lamento. Mas vou falar de um outro também, que eu lamento, que está fora do rádio, que é o Carlos Kleina. Eu tive a honra, vem mais uma vez a bênção divina, eu tive a honra de trabalhar na Rádio Clube Paranaense com Oldemar Kramer e Carlos Kleina. 2 plantões, cada um melhor que o outro. Oldemar Kramer, de saudosa memória, mas fantástico. Tão bom que um dia o presidente Médici, no tempo da ditadura, estava aqui e dentro do automóvel estava escutando a Rádio Clube. E o Kramer está dando os resultados pelo país. E já tinha dado, começou lá pelo Rio Grande do Sul, veio aqui, subiu e foi até o Nordeste. Já tinha dado o resultado do Sul. E o presidente da República queria saber o resultado do Grêmio, do jogo do Grêmio. E ligaram para a Rádio Clube, botaram o presidente para falar com o Kramer, para ele dar o resultado do Grêmio para o presidente. E o presidente agradeceu e depois mandou uma correspondência para ele, que deve estar na casa dele até hoje. Então nós chamávamos o Oldemar Kramer de o plantão do presidente da República. Isso é uma pequena historinha que a gente vai contando sempre no meio da... E o outro é o Kleina. O Kleina hoje, ele faz apresentações de formaturas, essa coisa assim. O Kleina não podia estar fora do rádio. Ele é muito bom. Ele é bom demais. O rádio precisa de um camarada com a qualidade do Kleina. Quem gosta do rádio, quem ama o rádio como eu, sabe o que eu estou dizendo. Tem gente que tem que estar do nosso lado, se não do nosso lado, fazendo concorrência para nós crescer pela qualidade dele. E o Kleina é um destes. Falo do Kleina, falo do Kramer para chegar na Rádio Clube. Tive uma honra imensa de trabalhar na Rádio Clube, porque na Rádio Clube trabalhou tanta gente boa, mas tanta gente boa. A Rádio Clube é a rádio mais antiga daqui e uma das mais antigas do país. E lá teve gente boa que trabalhou, que, olha, tem histórias e histórias da Rádio Clube. E eu fico muito contente de ter passado pela Rádio Clube, porque todo radialista que se preza, ele quer trabalhar numa rádio como a Rádio Clube. Depois, por N motivos, a Rádio Clube parou e depois, agora é só B2, não é Rádio Clube Paranaense, mas está se reerguendo de novo. E tomara que os profissionais que lá estejam entendam a história da rádio e reergam aquele Boeing que é a Rádio Clube. Na Rádio Clube, muita gente boa que eu conheço passou por lá. O Boris Muzialovski, por exemplo, que é uma pessoa fantástica, foi uma pessoa fantástica, como homem de rádio e de televisão. Eu falei ainda há pouco do Aloar Ribeiro, outro ícone, tanto do rádio, da televisão, como do jornal. E daqui a um pouco eu vou me lembrar de outros nomes que
Certamente, aqueles que já me sucederam aqui se lembraram e que passaram pela Rádio Clube. Agora eu vou falar um pouco da minha parte na televisão. Um dia, eu nunca pensei... Duas coisas. Primeiro, eu nunca pensei em trabalhar em rádio, mas eu sempre fui rádio ouvinte. Porque quem nasceu no Rio Grande do Sul, e na década que eu nasci, década de 40, sabe o que eu estou falando. Naquele tempo não tinha televisão, era jornal e rádio. E o rádio era sagrado. Toda casa tinha um rádio. E o Cruzeiro, um rádio de válvula antigo, desse tamanho, me acompanha até hoje, porque a minha mãe me deu de presente. Ele me criou meus filhos e está lá na minha casa. Cruzeiro, rádio de válvula. E quando eu escutava rádio em Porto Alegre, sem querer eu estava me preparando para trabalhar em rádio. Bom, eu estava falando que eu ia chegar na TV, né? Ia contar uma história do meu avô, se eu não estou equivocado, né? É que nós tivemos que fazer uma pequena pausa, mas não tem importância. Vou falar da TV que eu já chego lá. Um dia eu estou na minha casa e recebo uma ligação do Fernando Gomes. E o Fernando Gomes me convida para fazer uma participação num programa chamado Mesa Redonda. Eu digo, olha, Fernando, eu nunca fiz televisão, não sei nem como me comportar e tal. Aí chego lá na televisão, encontrei, entre outros, o Adilson Arantes, sou padrinho de casamento dele, me tornei amigo íntimo dele. Encontrei o Dorival Crispim, gente da melhor qualidade, repórter como poucos, muito bom radialista e homem de televisão. E eles me deixaram bem à vontade. E o Fernando me deu moral. E eu trabalhei 25 anos, praticamente, no programa Mesa Redonda. E aprendi muita coisa lá. Sou grato à família Martinez, que me abriu espaço e que me tratou com um carinho extraordinário nesses 25 anos. O Rodrigo Martinez, o Oscar Martinez, o deputado Martinez, né? O Zé Carlos, o seu Oscar, tanto o seu Oscar como o Zé Carlos já falecidos, o Flávio. Então, enfim, a família Martinez, eu tenho um carinho muito grande. E sou muito grato a eles, porque eu fiquei 25 anos trabalhando na televisão. Só não trabalho hoje na televisão, não estou trabalhando lá, porque eles arrendaram a televisão. E quem arrendou a televisão, o pastor evangélico, resolveu mudar os horários e eu achei que não era execuível os horários que me ofereceram. Mas durante os 25 anos que eu trabalhei na televisão, eu só posso agradecer, porque por onde eu ando na cidade de Curitiba, qualquer bairro, eu sou reconhecido, os caras se lembram do Valmir do Mesa Redonda. E lá eu fiz amizades com o Capitão Hidalgo, com o Barcímio Sicupira, que depois se tornou meu amigão, sabe? Com o Linhares Júnior, enfim, com todos aqueles que trabalharam nesses 25 anos lá. Depois, posteriormente, com o Paulo César Silva, com o Edgar Felipe, que eu me referi ainda há pouco. Agora me lembrei da historinha do rádio que eu queria contar, que o meu avô falou. Eu me criei no rádio, ouvindo rádio, e eu ouvia o jogo pelo rádio. E o dia que o meu avô me levou no jogo, eu disse para ele, vô, mas parece que no rádio os times correm mais. Então ele disse, não, tem um jogo no rádio, que é o jogo do narrador, do locutor, ele disse naquela ocasião, e tem o jogo virtual, o jogo natural. E aí eu custei a entender isso. E depois vim trabalhar no rádio e entendi o que o meu avô quis dizer. Porque no rádio tu romanceia, isso faz parte. Eu, por exemplo, eu não fico enchendo o ouvido do meu ouvinte com táticas mirabolantes e com conversas sobre... Porque isso o ouvinte não quer saber muito. O ouvinte quer mais saber se o time dele está ganhando, por que está ganhando. Se o time dele está perdendo, por que está perdendo. Quem é que está jogando bem no time dele e quem é que está jogando mal.
Em síntese é isso. Se o time está jogando no 3-5-2, no 4-4-2, no 4-3-3, no WM, não interessa para ele. E a gente, com o tempo, vai pegando isto. E outra coisa, eu nunca menti para o meu ouvinte. Nunca. Agora, eu já romanceei muito jogo para o meu ouvinte. Sabe por que eu romanceei? Porque eu aprendi que tu dá uma floreada, isso é um termo bem gaúcho, tu dá uma floreada na situação, tu pega mais o ouvinte. Se tu falar única e exclusivamente o acontecido e às vezes de uma maneira bruta, sabe? Tu acaba ferindo o ouvido do ouvinte. Mas se tu, dentro do que aconteceu, eu, por exemplo, um dia disse uma coisa que é quase verdadeira e que eu recebi inúmeras mensagens por eu ter falado isso. O que eu disse para o ouvinte? Eu disse para o ouvinte o seguinte: o Alex do Curitiba deu um drible extraordinário no seu adversário. E continente ao drible, ele bateu e fez o gol, né? Isso foi o lance bruto. E eu disse da beleza do lance e contei um fato, que eu já fui driblado na cabina de rádio. Como driblado na cabina de rádio? Sim, porque o Garrincha pegou uma bola, vem pelo lado direito, estou dando o exemplo do Garrincha, e todo mundo imagina que ele vá para o fundo do campo para cruzar. E ele ameaça que vai para o fundo do campo e traz para o meio. E quando alguém pensa que ele vai cruzar pelo meio, ele vai para o fundo do canto. E nesse vai e não vai, eu me desequilibrei na cabine. Eu contando esse fato só para o ouvinte, eu recebi inúmeras mensagens, porque eles gostaram disso. Então, os grandes narradores, eles dão uma floreada no lance. Os grandes narradores, eles romanceiam o lance. Eles são criativos. Os comentaristas também têm que ter um pouco disso para passar, porque o futebol, no fundo, é um esporte. É um divertimento, é um entretenimento. Ah, mas tem emoção, claro que tem. E por isso que eu respeito o ouvinte. Porque eu lido com a emoção. Se eu começar a criar muita dificuldade com um determinado jogador de um time, o torcedor daquele time pode entender que eu estou falando mal do clube e não do jogador, sabe? Então isso a gente tem que ter esse discernimento. Voltando à televisão, e a gente vai lá e volta aqui, né? A televisão também me serviu para abrir um caminho de amizades extraordinário. Porque na televisão tu tem o fato de ser ouvido e visto. E isso para mim foi muito importante, porque eu uso essas amizades que eu faço por causa dos ensinamentos da minha mãe, para abrir um caminho para ajudar aquelas pessoas que necessitam e que às vezes não têm condição. E eu dou exemplo. Às vezes eu tenho um amigo, pode ser do rádio ou não, que esteja precisando de um médico e não tem plano de saúde. E foi no INSS, no hospital público, e vai ser atendido só daqui a 6 meses. Então, com a amizade que eu tenho com as pessoas, eu consigo que um médico amigo meu atenda ele, não por plano nenhum, por governo, por nada. Atender porque é amigo. E eu consigo isso, como consigo muita coisa. E eu acho que isso é interessante. O rádio te dá isto, a televisão te dá isto, a mídia te dá isto. Tem que saber usar isso muito bem. E graças a Deus, pelos ensinamentos dos meus pais, eu acho que eu sei trabalhar bem isto. Eu falei ainda há pouco em amigos e conhecidos e colegas de rádio que fizeram história nesse estado e que tem que ser lembrado,
e falo agora de alguns jogadores que passaram pelo tempo que eu estou no rádio e que me chamaram a atenção positivamente por ser grandes jogadores e grandes pessoas. O Nilo Neves, do Curitiba, o Vilmar, um zagueiro, e o Madureira, do Ferroviário. O Madureira eu vou contar para vocês. O Madureira era baixinho como eu. Tinha velocidade, tinha drible, encarava o adversário, zagueirão de 2 metros. Não tinha medo e tinha uma qualidade técnica extraordinária. Fantástico o Madureira. É difícil hoje um avante com tantas qualidades como o Madureira. Fedato, que eu não vi jogar, tem uns que eu não vi jogar, mas tanta gente me contou e me falou que eu digo, é o elogio do jogador que eu não vi jogar, mas de certa maneira vi. Nunca ninguém me disse que o Fedato deu um pontapé, deu um chutão, deu não sei o quê. Todo mundo me disse que o Fedato sempre foi um grande zagueiro. O Nilo Biazetto, do Clube Atlético Ferroviário, desse time, aliás, do Clube Atlético Paranaense, esse time fantástico de 49, o Furacão. Para ser capitão do time do Furacão, o Nilo Biazetto tinha que jogar, né? E tinha que ter personalidade. Então o Nilo, o Fedato, o Caju. O Caju é um goleiro fantástico. Em 1949, ele foi considerado o melhor goleiro de um campeonato sul-americano. Jogando no Atlético, ele foi convocado para a seleção, imagine. Então, é uma lenda. O Motorzinho jogou com meu pai lá em Porto Alegre. Depois veio aqui e foi o técnico que montou o Furacão. O Cico Pira, que dia desses deu um depoimento igual o meu, craque. O Krieger tem uma estátua no campo do Curitiba para ele. Por aí vocês tiram uma base. 50 anos trabalhando no mesmo clube. Primeiro como jogador, depois como auxiliar, depois como técnico, depois como auxiliar, depois como categoria de base, e assim foi. Está 50 anos no Curitiba. Eu estou falando em fevereiro de 2016. O Krieger, 50 anos no mesmo clube. Ninguém nesse país. Tem que jogou no Barcelona, jogou e depois foi técnico do Barcelona, 20 e poucos anos no Barcelona. Rogério Ceni, 20 e poucos anos no São Paulo. O Krieger, 50 no mesmo time. Merecia uma estátua, né? Falo do Krieger, do Nilson Borges. Eu estou falando dos jogadores que eu vi atuar no estado do Paraná. O Nilson Borges era o Garrincha da esquerda. Diziam que o canhoteiro era o Garrincha da esquerda, um ponta do São Paulo. O Nilson Borges fazia isso. Ele dava um drible em 30 centímetros. 20 centímetros era um latifúndio para o Nilson Borges. Tal a habilidade dele. Cracaço. O Toinho, grande goleiro, jogou no Pinheiros. Jogou 5, 6 anos. Não tomou um frango. Não tomou um gol defensável. O Jairo, do Curitiba, extraordinário. Envergadura de goleiro grande. Jogou na seleção, sabe? E depois que parou, uma simplicidade, uma humildade. Um ídolo do Curitiba. Jairo. Guardem esse nome. Joel Mendes. Aqui teve goleiros fantásticos. Joel Mendes, goleiraço. Depois foi para o Santos. Um grande goleiro. Hélio Ninho, do Toledo. Muitas vezes a gente lembra dos jogadores daqui, não lembra os de fora, né? Os do interior. Hélio Ninho, craque. Odair, do meu querido Esporte Clube Rio Branco. Odair jogou tudo. Foi um meia extraordinário. Ah, você não sabia? Eu sou torcedor do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense e do Esporte Clube Rio Branco. E tenho um carinho especial pelo Goiás, porque tratou o meu filho Robson muito bem nos 8 anos que ele teve lá. Falava do Odair, o Tostão. O Tostão jogou no Curitiba, mas jogou tudo. O Carlos Alberto Dias, o Serginho,
o Alex Mineiro, o outro Alex, todos muito bons. O Saulo goleador, o Tigre, João Antônio, craque, volante de perna esquerda. Renatinho, muito bom jogador, bom mesmo. Ainda, eu vou falar dos jogadores que eu joguei no Amador. No Real tinha um centroavante chamado Arno, que jogou no Aspirante do Curitiba, que jogava tudo. O Walter Xavier, que foi meu colega de crônica, jogava muito. O Renatinho, que jogou no Real comigo, craque. Podia ter jogado no profissional. Alguns treinadores. O Otacílio, grande Otacílio. Otacílio Gonçalves da Silva Júnior. Sabia tudo de futebol. Rubens Minelli. Rubens Francisco Minelli. Campeão no Internacional, campeão no Grêmio, campeão no Palmeiras. Fera. Dentro e fora do campo, como o Otacílio. Geraldo Damasceno. Uma lenda desse estado. Grande, fera. Foi jogador da melhor qualidade. Foi treinador da melhor qualidade. Um homem extraordinário. Hélio Alves, o feiticeiro. Hélio Alves foi jogador em Paranaguá, do Seleto, depois jogou no Rio Branco, foi treinador do Seleto, depois foi treinador do Rio Branco, e o Munir Caluf trouxe ele para treinar o Curitiba. E aqui ele fez história. João Hélio Alves, uma pessoa extraordinária e um homem com uma capacidade de aglutinar e de comando muito grande. É um dos ícones do futebol desse estado. Falecido, mas deixa uma história bonita. O filho dele, o Paulinho Alves, trabalhou muito tempo no Irati, no Curitiba, e certamente vai voltar ao futebol, não está no futebol nesse momento, porque é um profissional de altíssimo nível, como foi o seu pai. Então eu falei de alguns assim, sabe, que o Capitão Hidalgo foi craque no campo e craque no microfone, sabe? Uma pessoa extraordinária. Cláudio Marques, quarto zagueiro que não dava um chutão. O Alfredo Gotardi. Isso tudo é gente que, quando vocês ouvirem esse relato, não sei que ano, vocês vão dizer, pô, esse pessoal, pouca gente fala desses atletas do passado. E vocês vão saber quem é esse pessoal. Eu, se Deus quiser, e estou dizendo isso aqui em primeira mão, eu vou lançar um livro, muito provavelmente entre o final do ano e março de 2017, onde eu vou contar a história, um pouco da história da cidade de Curitiba, desde o tempo que eu cheguei, por intermédio do futebol. Então eu vou falar de alguns times que marcaram época, de alguns jogadores que marcaram época e também de alguns políticos que marcaram época. Falar em político, o momento não é para falar em política. Nós estamos vivendo no país, nós estamos em 2016, nós estamos vivendo no país uma situação que nunca antes vivemos. Não há confiabilidade no governo e não há confiabilidade em muitas instituições. E isto cria uma dificuldade para o país sair do atoleiro que está, que você não imagina. O número de desempregados é fantástico. O número de empresas que diminuiu o trabalho em vez de aumentar é extraordinário. A credibilidade do governo está desse tamanho. O povo está triste. O povo está magoado, porque confiou em muita gente, elegeu e reelegeu muita gente, e a resposta está sendo a pior possível. Então o momento que eu estou dando esse depoimento
É um momento de tristeza nacional por tudo que está acontecendo no país. Joaquim Barbosa e Sérgio Moro, um do Supremo e o outro delegado da polícia e advogado da Polícia Federal, estão nos dando uma esperança que possamos ver dias melhores. Mesmo nessa situação que não há credibilidade política nenhuma, eu vou ousar dizer para vocês que alguns políticos fizeram muito por esse estado, por esta terra e até por esse país. E eu estou dizendo isso num momento de extrema dificuldade. Mas é bom que também se ressalte os bons, porque assim como tem ruim na imprensa, no direito, como motorista, como comentarista, tem ruim na política, mas também tem bom. Ivo Arzua, por exemplo, uma bandeira desse estado e desse país. Reinaldo Stefanes, 5 vezes ministro. Ivo Arzua acho que foi 2 vezes, com honradez. E a cidade de Curitiba, ela sempre teve bons prefeitos, desde o Ivo Arzua até agora, que é o Gustavo Fruit. Com pequenos senões, mas todos eles trabalharam muito bem por essa cidade. Haja visto que a nossa cidade é um exemplo para o país e a todo momento ganha prêmios extraordinários. E teve aquela alavanca de sucesso, de modernismo, ali com o Jaime Lerner, com o Cássio Taniguchi, né? Com esse pessoal que vocês certamente já ouviram falar ou vão ouvir falar. Então eu estou exaltando algumas pessoas, né, que eu acho que merecem ser exaltadas, amigos meus que são políticos e que eu acho que não estão nesse mar de lama, como o Natália Stica, o Samek, e é tudo do partido que estão metendo a mão agora, sabe? Então eu estou falando no sentido de dizer que tem que haver equilíbrio. Dito isto, eu falei da minha carreira no rádio, na televisão, falei muito pouco, ou não falei do jornal, mas eu fui 8 anos colunista da Tribuna e isto me orgulha muito. Eu ganhei muitos prêmios, mas muitos prêmios nesses 30 anos que eu estou na imprensa, alguns até de renome nacional, como Bola de Ouro, ganhei 3, tá? Mas ganhei prêmios, troféu imprensa, e isso me orgulha muito. Sou cidadão honorário da cidade de Curitiba, me considero um cidadão honorário. Sou cidadão honorário da minha querida Paranaguá, uma terra que eu amo, um povo que eu adoro, sabe? E isso me dá um orgulho. Gosto da cidade de Araucária, onde joguei e fui campeão. Gosto muito, mas muito mesmo, do litoral aqui de Morretes, de Antonina. É lugares que me dão orgulho de falar dessas cidades para o resto do país. Tem cidades no estado do Paraná que eu tenho um carinho especial. Campo Largo, por exemplo, onde também joguei, onde me dei muito bem. Gosto de Maringá, de Londrina, mais de Toledo do que de Cascavel. E, para finalizar, quero agradecer a Deus pelos filhos que me deu, o Robson, o Roger, a Débora, pelos filhos que eu conquistei, o Kleber, a Patrícia, a Jussara, pelas companhias femininas que eu tive nesse período da minha vida, que foram fantásticas, pelos meus netos maravilhosos, pela minha bisneta que chegou dia destes, e pelos inúmeros amigos que fiz nessa cidade. Eu tenho só que agradecer à cidade de Curitiba, o povo de Curitiba. Falo muito que o povo é fechado, que o povo é isto, que o povo é aquilo, que o curitibano é assim, é assado. O curitibano é o jeito dele. E do jeito dele, ele é muito bom. Tem que saber entendê-lo. Não vai querer fazer do curitibano um baiano. Não vai querer fazer do curitibano um gaúcho. Eu sou mais despojado, mais brincalhão, mas eu não sou melhor do que o curitibano, que é mais fechado, que é mais contido. É o jeito deles. Aliás, eles estão se soltando. Eles até pedem bis agora, quando vão a um show,
o que não acontecia antigamente. Então, eu adoro essa cidade, agradeço essa oportunidade de falar para vocês e finalizo dando esperança para vocês. Nós ainda vamos fazer desse país um grande país. Vai depender de nós todos, de mim e de vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela compreensão, saúde e paz a todos vocês e até um dia, quando Deus quiser.